Complementar, assim, a gente tem que lembrar historicamente que nós éramos Igreja Católica. E Michael Horton vai dizer, inclusive, que nós somos a Igreja Católica de verdade. A Igreja Católica Igreja Universal, né, que o pessoal abandonou chama, né? a palavra. E nós sim deveríamos ser chamados de Igreja Católica, né? Nós que somos hoje evangélicos, reformados, seja lá a sua tradição. E eu concordo com ele, porque nós somos a igreja, ela tem catolicidade, ela tem que ter, né? Eu sou presbiteriano, vocês são da Igreja Assembleia de Deus, mas nós somos irmãos. E essa é a catolicidade, seja aqui, seja a igreja que se reúne lá na Austrália. Entretanto, a Reforma Protestante, ela trouxe uma divisão ali na Igreja Católica, só que por causa dos anabatistas que tinham já uma ideia muito mais radical da reforma, a gente criou uma barreira com tudo aquilo que cheira a catolicismo. E isso foi muito ruim. Por quê? Porque nós perdemos aspectos bíblicos que foram passados, como, por exemplo, a catequese. Se você falar assim, meu filho vai para a catequese, a pessoa pula, dá 2 passos para trás. Mas o que é a catequese, se não o discipulado? Né? De fato, na Igreja Presbiteriana, nós temos um catecismo para ensinar para as crianças e para os adultos. Né? Então, antes de sair de casa, eu estava com meu filho. Né? Ele está decorando 13 perguntas sobre os 10 mandamentos, ele já está com todas elas decoradas, decorou o credo apostólico e a oração modelo do Pai Nosso. Então, o que a gente está querendo dizer? Eu estou catequizando o meu filho, para que, quando ele chegar à idade adulta, ele tenha apreço pela palavra de Deus. Só que muitas vezes a gente abandonou, a gente não quer mais a catequese. Isso é algo que não é feito na igreja evangélica. Não é, mas por que não é feito? Porque cheira a catolicismo. E aí as pessoas, por um medo, eles abandonaram uma prática bíblica, que é o discipulado, que é ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, isso vai gerar consequências lá na frente. Então, o fato das pessoas não quererem ouvir a palavra de Deus é porque elas não foram treinadas desde pequeno a ouvir a palavra de Deus. Eu participei de uma igreja, ou recebi um convite para uma igreja, que a criança, o adolescente, só assistiria ao primeiro culto dele com 13 anos. Ele chegaria na igreja bebê, ele passaria pela classe, tinha o culto das crianças. Ele, com 8 anos, tinha o culto dos juniores, tinha o culto dos adolescentes. E depois que ele fazia 13 anos, então, ele passava a frequentar o culto dos adultos. A intenção parece bonita, entretanto, você está ensinando para a criança que ela não vai ouvir, não vai participar do culto. Então, nós temos que ensinar as crianças a participarem do culto desde pequeno. E a igreja precisa ter esse amor pelas crianças e os pais precisam entender, meu filho precisa estar no culto, mesmo que ele faça bagunça. Porque tudo isso é catequese, né? Então, a gente não pode simplesmente virar as costas porque uma palavra cheira a catolicismo, né? E deixar, né? Assim, você joga água e o bebê fora. Não, não pode. A catequese é bíblica, é discipulado. Sim. Né? E a gente, lá na igreja, de vez em quando, a gente começa o culto recitando todos juntos o credo apostólico, né? E algumas pessoas falam assim, tem muitas coisas na igreja católica que eu admiro. É catolicismo. O credo apostólico é catolicismo. Não, o credo apostólico é o credo de todas as igrejas. Né? Se você não confessa o credo apostólico, eu tenho dificuldade de dizer que você é meu irmão. Né? E a gente tem que ensinar isso para as crianças. A gente precisa desses elementos históricos. A gente não pode jogar água e o bebê fora. Com certeza. Eu acho assim, tem muitas coisas na igreja católica que eu admiro muito. A questão até da devoção das pessoas. Vocês percebem que as pessoas são mais devotas do que o próprio evangélico em si. E a gente está... O nosso canal ele é bem aberto, a gente não faz discurso de crente para crente, a gente está aberto para todas as denominações. E assim, o que eu percebo é que os católicos dão um exemplo para a gente que é evangélico. Tá? O pastor Lucas falou uma coisa importante, que muitas vezes nós até demonizamos alguns termos. Né? Por exemplo, há muitas pessoas que fazem associação com
os pais patrísticos, né, somente com a Igreja Católica Romana. E não é verdade isso. Né? Tem pessoas que às vezes têm resistência em falar no culto, na pregação, você está Agostinho, você está Atanásio, você está Crisóstomo, você está qualquer um dos pais patrísticos aí. E quantas contribuições eles deram para nós? O credo de Atanásio, não é verdade? Os concílios que nós tivemos ali, de Nicéia, Calcedônia, de Éfeso, como isso é importante para nós, como nós somos devedores, como nós temos de olhar para essa igreja aí. Acho que foi muito eficaz a sua fala. Um exemplo, a ceia do Senhor. A Igreja Católica chama de Eucaristia, e é um nome bíblico, do verbo Eucaristel, que é o quê? Que é e tendo dado graças. É extremamente bíblico. Mas se nós falarmos aqui, domingo que vem teremos Eucaristia, misericórdia. Mas é um nome bíblico. Então, assim, mas são nomes que a gente associa muito, né? Com o catolicismo. Mas saímos um pouquinho, acho, do assunto, mas foi importante falar isso aqui, né? Legal. Inclusive, pastor Martinho, né? Pastor Martinho Lutero, ele falou que, uma frase dele também, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então, voltando àquele que nós estávamos falando, com relação à pregação na igreja e qual a reação das pessoas quando a palavra é pregada expositivamente. Então, as pessoas saem. Então, muitos pastores têm se rendido, muitas igrejas têm se rendido à pregação mais palatável, doce da palavra de Deus, né? com artifício. Então, eu queria saber de vocês aí, dos pastores, o que vocês pensam sobre essa afirmação do pastor Martinho Lutero, justamente sobre isso, que a verdade, ele pregava a verdade, do jeito dele. Ele acreditava que a Bíblia, nós acreditamos que a Bíblia é a verdade. Então, às vezes, quando você fala a verdade, desagrada algumas pessoas. Mexe justamente com aquilo que a pessoa confronta. A verdade confronta, né? A verdade, ela acaba confrontando o ser humano. Então, vamos trabalhar esses aspectos aí um pouco agora. É só importante lembrar que quando o Martinho Lutero fala sobre isso, ele não tinha o espírito de dividir a igreja, ele não queria isso. Ele queria reformar a igreja. Entretanto, o compromisso dele antes da igreja institucionalizada era um compromisso com a palavra. Por isso que ele vai dizer, olha, a verdade a todo custo, né? Mesmo que isso sacrifique a paz, mesmo que a gente entre em guerra por causa disso, né? O que ele está querendo dizer? A palavra ela é mais importante do que qualquer outra coisa, porque a Igreja Católica, e até hoje, ela acha que o sola escritura é um erro. É um erro protestante, porque na visão deles, a igreja, tradição e a Bíblia. Então, a igreja e a tradição vão ser a fonte hermenêutica da Bíblia. Nós reformados, né, dentro da teologia reformada, nós vamos dizer não. A Bíblia vai ler a história, a Bíblia vai interpretar a história, e a Bíblia ela está acima da igreja. Ela explica todas as coisas. Então há uma mudança drástica. Né? A igreja romana vai dizer não, é a tradição e a igreja. Nós vamos dizer não, é a Bíblia e depois a igreja. Então, Martinho Lutero, nesse espírito, ele vai dizer, olha, se custar a paz, tá bom, mas eu vou continuar com a Bíblia. Não vou abrir mão da verdade, né? E aí esse é o ponto. Se eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e ela cumpre tudo que Deus quer, eu tenho que estar disposto a morrer por isso. Senão, eu não creio que ela é verdade. Então, você crê que é verdade? Você morreria por ela? Porque é mais ou menos isso que acontece. E a Bíblia diz, todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Não é exclusividade Deus não nos enganou, né? Deus não nos enganou. Ele já disse isso. Olha, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, a gente sempre vai ter uma alternativa do sincretismo, do ecumenismo, né? Mas é importante a gente se posicionar pela palavra de Deus, né? Ela seria o norte. Não negociar a teologia, aquilo que é verdade, em prol da unidade. A unidade é importante, a unidade é necessária. A comunhão do corpo, nós temos que batalhar por isso. Mas todas as vezes que a comunhão do corpo for colocada acima, em detrimento da verdade bíblica, vai ter um erro. Né? Então, a verdade bíblica, a partir da Bíblia,
é que nós temos verdadeira comunhão. Não nós temos verdadeira comunhão para interpretar a Bíblia. Então tem uma diferença muito grande nisso aí. Legal, bacana. Vamos dar uma polemizada aí, pastor? Eita! O pastor Lucas aqui trouxe um assunto muito importante, hein, Sheik? Agora com a gente, né? Que existe a teologia reformada. Correto? Concordam? Existe, pastor Sidraque, teologia reformada, e você pode acolher a teologia reformada e ao mesmo tempo ser pentecostal? Eita! Interessante que o Márcio pegou o microfone. Bom, se a gente pensar, né, no termo pentecostal, traduzindo a ideia da continuidade dos dons para os dias de hoje, os dons extraordinários, né, os dons carismáticos, os dons, se a gente pensar que por pentecostal nós queremos dizer isso, no meu entendimento não há dificuldade, né, em eu conservar um retorno à Escritura, voltar, né, ao ensino de que a salvação é pela fé em Cristo, pela graça de Deus, né, que a glória é somente de Deus, que o homem não tem mérito nisso. Então, se eu pensar nesses pilares, né, que foram levantados na Reforma Protestante, e pensar que por pentecostal nós queremos dizer que há uma continuidade e não que os dons, né, extraordinários cessaram no passado, que são nós temos essas duas percepções dentro da igreja, né? A igreja, me refiro à igreja evangélica de um modo geral, ou que os dons extraordinários eles ficaram presentes apenas na época apostólica, ou que eles continuam, que eles estão presentes até os dias de hoje, né? Eu penso, né, minha crença pessoal, é que eles estão presentes nos dias de hoje. Não nego, contudo, que há um grande exagero, infelizmente, uma grande meninice em torno disso, uma grande, né, manifestações de questões simplesmente humanas e emoções, e que as pessoas querem alegar isso, né, como sendo atribuir, né, a questão dos dons, né, mas eu não posso, pelo erro de né, desconsiderar o todo. É claro que os dois lados, aqueles que vão acreditar que os dons extraordinários ali, as manifestações extraordinárias ficaram apenas restritas ao período apostólico, eles têm, né, os seus argumentos, seus motivos, né, mas se eu pensar né, que por pentecostal, estou querendo dizer isso, que eu creio na continuidade, né, na presença dos dons, né, nos dias de hoje, eu creio que eu consigo, sim, né, ser pentecostal nessa percepção e crer, sim, de forma, né, a me voltar às doutrinas, me voltar aos ensinos,